Sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje com notícias pesadas, mais escândalos, muitas coisas negativas que vêm da maior corte brasileira. O país está afogado num lamaçal de corrupção sem tamanho, que começa até a ficar difícil de explicar onde está esse fio do novelo, que quando se puxa não termina mais a linha de tempo de tantos escândalos. Eu não vou dizer que começou em janeiro de 2023 para não criar caso, mas coincidentemente de lá para cá as coisas se afloraram de uma tal maneira que cada dia fica mais difícil entender quem é quem nesta situação. Mas vamos começar falando da seguinte forma. Todos, sem exceção, já sabem que o atual mandatário brasileiro já não reúne mais condições, tanto físicas como morais principalmente, de prosseguir administrando o Brasil, né? Isso é fato. E nós sabemos também que ele somente está lá porque lá foi colocado. E é como costumava dizer Ulisses Guimarães, né? Que jabuti não sobe em árvores. Ou é enchente ou é mão de gente que o coloca lá. E foi o que aconteceu. Esta certeza que já ronda os porões de Brasília se deu após a decisão de Jair Bolsonaro em indicar seu filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. A própria esquerda já tem esta convicção. Os números já estão mostrando. Mesmo esses institutos de pesquisa que tendem sempre para a esquerda já estão mostrando que Flávio Bolsonaro bate no atual mandatário. E como eles da esquerda não possuem nenhum novo nome que possa competir eleitoralmente, então o que eles fazem? Eles buscam descaracterizar seus possíveis concorrentes, oponentes, né? Recorrendo, como tradicionalmente fazem, ao jogo sujo, ao jogo de mentiras e narrativas. E para que isso funcione, é fundamental o papel da imprensa, que por conta de 30 moedas vendem até pai e mãe para poderem participar do baile de órfãos. Vejam só, hoje, segundo o jornaleiro Igor Gadelha, lá do site Metrópolis, para aliados, né, que ele não diz quem é, porque é muito fácil a imprensa dizer segundo aliados, segundo assessores, né? Mas o Igor Gadelha diz que segundo aliados, né, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro poderá fazer o próprio mito Bolsonaro mudar de ideia e lançar o governador de São Paulo ao Planalto, e não Flávio Bolsonaro. Vejam só como que se planta a mentira. A meu ver, chega a ser ridícula esta opinião. Ele diz que nos bastidores a prisão domiciliar virou uma das apostas de entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas para convencer Jair Bolsonaro a lançar o governador e não seu próprio filho Flávio para concorrer à presidência da República. A avaliação é de que em casa, Jair Bolsonaro será mais influenciado por outras lideranças políticas, por familiares e aliados que defendem a candidatura de Tarcísio. Entre elas, a própria esposa Michele Bolsonaro. A coisa está num nível tão... eu vou usar um termo chato, mas é um termo... está num nível tão nojento que embrulha o estômago quando nós lemos esse tipo de notícias sem base, sem fundamento, sem provas, sem nomes. Porque quando a pessoa tem a verdade na mão, ele indica. Foi fulano que disse, está aqui.
Mas nesse caso, alguém precisa avisar a esse jornaleiro que mesmo em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro, infelizmente, continuará sendo coagido por aquele ministro. Pelo menos até o final deste ano, com certeza. Até os pleitos de outubro. E vai ser coagido como? Através de tornozeleira eletrônica, assim como se encontra o general Heleno em prisão domiciliar, né? Jair Bolsonaro continuará proibido de se manifestar publicamente, ao vivo ou pelas redes sociais. E as visitas, muito provavelmente, quase que com certeza, serão monitoradas. O que significa dizer que esta baboseira de que Jair Bolsonaro será mais influenciado caia água abaixo. Não faz o menor sentido. Mas, na avaliação dos aliados de Flávio Bolsonaro, porém, o tiro, se acontecer, deve sair pela culatra. A aposta é de que em casa o ex-presidente terá mais condições de ver o crescimento da candidatura de Flávio, o que reforçaria sua decisão. E isso é um fato. Cada dia que passa, Flávio Bolsonaro sobe mais nas intenções de votos. Como noticiou a coluna, né, cresceu nas últimas semanas a expectativa de bolsonaristas de que aquele ministro autorizará Jair Bolsonaro a cumprir pena em casa. Ora, se isto é verdade, então significa dizer que essa lorota que eles estão jogando aí na imprensa já por algumas semanas, de que Bolsonaro só irá para casa se Tarcísio for o candidato, então estaria correta. Não é isso? Mas nós vamos saber que não é bem assim, já já. Porque, como sempre eu digo, a imprensa inventa narrativas a gosto do freguês. E nesse caso o freguês é o PT, que só ganha quando assiste às desavenças dentro da direita. Mas parece que esse jornaleiro, o Igor Gadelha, não viu o post feito pelo próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no fim do dia de ontem, lá na Rede X, né, deixando claro, por escrito, o seguinte: sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Eu irei visitar o presidente Jair Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal. A visita será na próxima quinta-feira, para prestar o meu total apoio e solidariedade. Ponto. A meu ver, a partir do momento em que, mesmo depois de reiteradas vezes, né, se colocar como candidato à reeleição por São Paulo, e agora ele, Tarcísio, deixa por escrito na Rede X sua intenção, é porque ele está colocando em jogo sua credibilidade e fidelidade a Jair Bolsonaro, se ele não cumprir o que está dizendo, ou o que está escrevendo. E o tempo vai mostrar isto. Vocês sabem, vocês me acompanham há muito tempo, e eu já há um bom tempo venho aqui tentando mostrar que estão enganados com relação a Tarcísio de Freitas. Não porque eu, Paulo Alves, acho, penso, ou porque eu gosto do Tarcísio de Freitas. Mas é porque a política, as matérias políticas mostram isto, por conta das contradições em matérias jornalísticas. Tá? Ora, penso que ninguém é melhor para saber da amizade fiel de Tarcísio que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Porque muitos tentam provar lealdade sem nada ter feito para justificá-la. Até porque lealdade não se mede em abraços, em sorrisos, mas às vezes se mede em um silêncio compartilhado.
E para não dizer que o post de ontem na Rede X foi apenas para tentar amenizar as críticas que vem recebendo, hoje, sexta-feira, o governador de São Paulo reafirmou que não renunciará ao Executivo Paulista em abril e que apoiará o senador Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições desse ano. A matéria que saiu no site Metrópolis diz o seguinte: sempre falei do meu carinho, da minha lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. E dizia: o meu candidato é o Bolsonaro ou quem ele indicar. Tarcísio já dizia isso há muito tempo. Ele indicou o Flávio. Então, quem é o meu nome a partir de agora? É o Flávio Bolsonaro, disse ele. O que vai acontecer em abril? Nada. Vou continuar tocando o barco. Não vou apresentar carta de renúncia. Não vou me descompatibilizar. E focarei num projeto de longo prazo em São Paulo. E ajudarei o Flávio nesta caminhada, completou ele. Vocês estão vendo a imagem? Está aí. 10 de agosto de 2023. Foi quando ele já afirmou em uma conversa no Flow Podcast, que foi realizada em 9 de agosto de 2023. E eu acredito que cada dia fica muito mais claro o que vem afirmando há um bom tempo. Não é uma visão fantasiosa, não é uma inocência de minha parte, como alguns comentam abaixo dos meus vídeos, né? Porque é uma visão de quem acompanha o noticiário de uma forma mais fria, não com o fígado. Eu deixo o emocional de lado para entender. Por isso eu leio também os sites da esquerda, para entender como eles pensam, o que eles programam, o que eles tramam principalmente. Daí é mais fácil tirar uma conclusão mais clara, mais evidente. Eu sei que não é por isso que vocês todos agora, do dia para a noite, agora sou Tarcísio para sempre. Eu sei que não é assim. Simpatia é uma coisa que leva-se tempo para conquistar, né? Quem não é simpático a uma pessoa dificilmente muda, mas não se pode misturar as coisas. Você não pode deixar de apoiar um bom governo porque não é simpático a pessoa. Você pode ter ranço, não gostar do jeito, não gostar da maneira, mas tem que admitir quando um governo é bem feito. Tem muita gente que não gostava e ainda não gosta de Jair Bolsonaro pelo jeito, o jeito de ser de Jair Bolsonaro, mas admitem que o governo de Jair Bolsonaro foi infinitamente melhor do que o atual. Mas o tempo vai mostrar. Agora, eu quero entrar no assunto que saiu hoje no Estadão e olha, vai dar o que falar, porque a vida de Dias Toffoli já não está fácil. Está muito complicada, está muito difícil de passar pano para ele. Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal o ambiente está péssimo porque está totalmente contaminado por conta principalmente de 2 ministros e mais 2 que passam o pano, né? Ainda mais agora com a notícia que saiu hoje, dizendo que Dias Toffoli mandou um tribunal de São Paulo liberar 200 milhões de reais a uma entidade ligada a parentes de ministros. E isto provocou aí uma crise estrondosa no Tribunal de Justiça de São Paulo. A tal NUPEC, N-U-P-E-C, NUPEC, contratada pela Prefeitura de São Sebastião, repassava procurações a escritórios como o do filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, e do genro de Luiz Fux, para representar formalmente o município. A entidade diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal apenas ratifica outras no âmbito das instâncias inferiores. E a Prefeitura afirma que cumpre as determinações judiciais. Este
É um contrato, digamos assim, que resultou em 1 bilhão em royalties do petróleo para o município de São Sebastião, que fica aqui no litoral paulista, e virou pivô de embate entre o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo e o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, em pleno recesso judiciário. Olha só. O impasse que gerou despachos com farpas entre magistrados levou à liberação, na véspera de Natal, de honorários milionários a uma organização ligada a parentes de ministros das cortes superiores. A medida atinge tanto valores que estavam bloqueados em juízo, que eram mais de 40 milhões de reais, como, por tabela, os montantes que a prefeitura ainda vai desembolsar para pagar honorários. A liberação foi determinada pelo Tribunal de Justiça Paulista, por ordem direta de Dias Toffoli. Este, por sua vez, atendeu a um pedido feito pelo Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudos e Consultoria, que é a tal NUPEC. Procurada aí pela reportagem do Estadão, a entidade frisou em nota que a decisão do Supremo Tribunal Federal apenas ratifica outras decisões no âmbito das instâncias inferiores. Olha só, fica até difícil saber por onde começar, porque a lista de escândalos envolvendo Dias Toffoli vem aumentando dia após dia. Os escândalos são tantos que ninguém mais fala daquele outro ministro, que já foi até sancionado e dessancionado pelo Trump. Tudo começou por onde? Começou por aquela denúncia da Malu Gaspar sobre um contrato de 129 milhões da esposa daquele ministro com o Banco Master. E, claro, porque o Banco Central decretou a falência do banco. Aí começou os problemas, porque o tal do Vorcaro não ia cair sozinho e deve ter pressionado a muita gente a se coçar para salvar o banco. Até que, evidentemente, surgiram aquelas denúncias onde o Dias Toffoli mandou a Polícia Federal fazer investigações, depois mandou a própria polícia entregar os resultados diretamente para ele no Supremo Tribunal Federal. Uma ação que deveria ir para a primeira instância já começou no Supremo Tribunal Federal, caiu nas mãos do Dias Toffoli, ele mandou arquivar tudo dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Aí veio o grande pepino do Resort Itaiaia, que estava em nome de 2 irmãos de Dias Toffoli, sendo que depois dizem que os 2 irmãos venderam para uma empresa que tem um escritório que fica justamente na residência da cunhada de Dias Toffoli, onde a imprensa verificou que a casa é uma casinha simples, sem a mínima condições de justificar a propriedade de um empreendimento como o Resort Itaiaia, que recebe políticos, festas, etc e tal. Um resort que tem uma casa especial para Dias Toffoli, que fez mais de 164 visitas ao resort. Ou seja, esse escândalo está explodindo e ainda me surge essa de hoje. E aí a pergunta que qualquer um de nós poderíamos fazer seria a seguinte: quem vai parar com o Supremo Tribunal Federal? Quem vai dar um breque? Quem vai ter coragem de colocar esses ministros contra a parede? Porque uma coisa é certa. Muito provavelmente, obviamente, não sei, não são todos que estão envolvidos em problemas. Mas, quase que com certeza, quem não está envolvido sabe de alguma coisa. Porque basta olhar para tentar interpretar. Como que um ministro que ganha 45, 46 mil reais possui empreendimentos de mais de 6 milhões em um resort
como participação, né? Que possui propriedades de 10, 20 milhões de reais. O que ganha não justifica. É porque eles têm esposas com escritórios advocatícios famosos. Mesmo assim, cria-se aí uma dúvida muito maior, que é o fato de que esses escritórios atendem a clientes com problemas no próprio Supremo Tribunal Federal. As esposas de ministros advogando em casos que estão dentro do Supremo, o que é pior ainda. Então, isso só deixa claro o seguinte: o Brasil está mergulhado em um lamaçal de corrupção e que ninguém consegue enxergar uma saída, porque a única possível seria o quê? Um impeachment de ministros, limpar o Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que se isto viesse a acontecer num período aí curto de tempo, outros ministros seriam colocados pelo mesmo mandatário que aí está. O que quer dizer que qualquer um dos indicados já chegaria no Supremo com ficha suja. Então não podemos imaginar num médio espaço de tempo, né? Curto é impossível, mas com muita luz no fim do túnel, não podemos imaginar num médio espaço de tempo uma solução pacífica para o Brasil, uma solução democrática, baseada nas 3 instituições, né? É impossível imaginar isso. Por quê? As 3 instituições estão atoladas até o queixo nesse mar de lamas. O Executivo, porque sabemos quem lá está. O Legislativo, porque a grande maioria, a grande, extensa maioria de parlamentares que lá estão, e principalmente os 2 presidentes do Congresso Nacional, estão sim com problemas dentro do Supremo Tribunal Federal. E que se tentarem, se ousarem agir contra os ministros, terão seus processos abertos e julgados em tempo recorde. Assim como foi em tempo recorde o inquérito e julgamento e condenação do nosso presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros que estão cumprindo pena na Papuda, seja lá onde for, as vítimas do 8 de janeiro. Então não podemos esperar solução por parte de parlamentares também. Ficamos enaltecidos, felizes, alegres com uma iniciativa como esta do deputado Nicolas Ferreira em fazer essa caminhada, né? Deixando de lado pisadas de bola que ele já tenha dado, escolhas mal feitas que ele já tenha dado em apoiar determinadas pessoas, mas é uma iniciativa que está dando um resultado fenomenal, que está causando preocupação sim para a esquerda e que obviamente vai causar furor no próximo domingo. Só que isto é pouco. Para que tenhamos alguma solução democrática a médio espaço de tempo, como eu disse, outras iniciativas como esta precisam acontecer. Não basta somente o Nicolas, qualquer parlamentar pode iniciar uma caminhada em qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do Brasil para Brasília. Porque, como eu disse no vídeo de ontem, essas manifestações tipo caminhada precisam ser frequentes. Manifestação de um dia somente, com horário determinado, não serve para nada e nós já temos provas disto. Agora, esta caminhada está causando, porque vira notícia a nível mundial, lá fora já se fala dessa caminhada, né? Mostra como que a população ainda está atenta a tudo que está acontecendo, mostra que a mobilização ainda existe, basta alguém dar um pontapé inicial, porque se todo mundo deu um tempo e parou, foi por medo. Medo do Supremo Tribunal Federal, que agem como magnânimos da justiça, quando por trás das paredes nós estamos enxergando agora toda a sujeira, toda a lama que está lá dentro. Tá? Vamos aguardar para ver os próximos capítulos, os noticiários que virão pela frente, porque
tenho certeza que o clima vai azedar e muito daqui por diante. Ok, meus amigos? Por hora é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido o recado, a mensagem, né? Porque é importante a gente nós verbalizarmos de forma mais clara o que está acontecendo para abrir os olhos daqueles que ainda estão em dúvidas sobre quem é quem nesse jogo político do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.